Graça e paz, bom dia, amanhecer com Deus, tempo de meditarmos na palavra do Senhor, programa da Igreja Presbiteriana Floresta. E nesta manhã de quinta-feira, quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 8, no qual a palavra do nosso Deus assim nos diz: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Alguém já disse que o ciúme é o irmão gêmeo da inveja. Esse texto é a passagem que se encontra na narrativa da história de Jacó, o Toledote da história do último patriarca chamado Jacó. E ali narra a história de vida de José, que nasceu da família de Jacó. Ali era o filho predileto, o filho amado, o filho escolhido. E por esta razão, seus irmãos tinham muita inveja desse sentimento paternal. Tramaram, desejaram matar o próprio irmão. Há famílias que são assim. Infelizmente, no meio familiar existem aqueles que não se alegram com a condição do outro, que não estão felizes de ver o sucesso do outro. E nessa situação de drama vivida pela família do patriarca Jacó, a Bíblia diz que pela providência de Deus e na ação de Rúben, o seu irmão mais velho, a Bíblia diz que eles não mataram a José, mas o venderam. E desta venda aos imigrantes que passavam por aquela região, ele foi vendido como escravo. E de escravo da casa de Potifar, ele chegou até a masmorra de Faraó. Pela providência de Deus, José se tornou o salvador não somente da sua família, mas de todo o povo de Deus durante o tempo de seca e de fome que veio sobre a terra. Pela providência de Deus e pela soberania de Deus, ele se tornou um tipo de salvador. Mas preste atenção numa coisa que eu quero lhe dizer. A soberania de Deus, na sua santa providência, não anula a responsabilidade humana. Muitas famílias sofrem, muitas pessoas sofrem por essas questões existentes no meio familiar. Pai que prefere um tipo de filho, mãe que determina o amor por outro filho. E assim as famílias vão se degladiando, vão se desfazendo, a estrutura ideal vai caindo por causa do erro de pensar em amar mais um do que a outro. Essa discórdia que muitas vezes é plantada no coração dos filhos, muitas vezes ela advém da falta de sabedoria dos pais em cuidar dos seus próprios filhos. A palavra de Deus nos ensina que o ciúme é uma atitude mesquinha. Não há por que você desejar mais do que aquilo que o outro tem. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Seja contente em todo o tempo por aquilo que Deus proporcionou na sua vida. O ciúme é um pecado que ofende a Deus. Atormenta a alma daquele que vive em pleno ciúmes, adoece a família e ameaça o seu próximo. Quantas famílias desestruturadas por causa de ciúmes doentios que levam à morte. O que nós devemos entender é que o nosso coração precisa se alegrar com o sucesso do outro. Nós devemos ter razão de alegria em ver que aqueles que estão à nossa volta, eles crescem, eles prosperam, eles são felizes, porque têm a bênção de Deus. Que nesse dia o Senhor te tome de total sentimento de amor, de cuidado paternal, celestial. Que você não se sinta abandonado, esquecido por alguém que amou mais a outro do que a você. Deus te ama incondicionalmente. Deus jamais deixará de amar você
com todo amor eterno. Por isso, renda-se diante dele, entregue sua vida a ele e viva o amor de Deus incondicionalmente todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe faça uma pessoa feliz e dê à sua família a prosperidade de um lar abençoado. Que o Senhor te abençoe.